O vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, disse que em breve vai deixar de ser o responsável pela comunicação das redes do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em uma publicação, Carlos disse, abre aspas, após mais de uma década à frente e ter criado as redes sociais de Jair Bolsonaro, informo que muito em breve o fim deste ciclo de vida voluntariado. Fecho aspas, né? Porque o Carluxo ele fala uma língua parecida com o português ali. E continua. Uma gramática abre aspas. Difícil ficar sozinho anos e ser tratado de modo que nem um rato mereceria. Não acredito mais no que me trouxe até aqui. Fecha aspas. O vereador ainda diz que pretende entrar num novo ciclo de vida com foco no pessoal, mas não informou quando deixa de administrar as contas nas redes do pai. Janaína, já há uma interpretação de que isso pode ser até calculado, porque Jair Bolsonaro quer tentar resgatar um eleitorado que ele perdeu, e aí o Carluxo representaria a ala radical e por isso está saindo de lado. É possível que isso aconteça? Eu acho que o Carlos é muito passional. O pouco que eu conheci, foi pouco, mas ele é muito passional, a relação deles ali é uma relação... A flor da pele. Então ele deve ter se magoado com alguma coisa, acha que não está... Já aconteceu várias vezes, que não depois está volta. sendo valorizado, Isso. Aí ele faz esse drama, é uma família, né? Então eu acho assim, daqui a pouco já está, nem lembra disso aí. Duvido, o presidente não consegue, porque o Carlos não é o mais novo, né? Mas a forma como ele é o 02. Que o presidente trata o Carlos é como se ele fosse o caçula. É interessante, é um tratamento de caçula, uma preocupação muito grande. Então, assim, eu duvido que consiga. Não consegue. Até porque os próprios irmãos, quando se referem ao trabalho do Carlos, qualquer um, eles brigam entre eles. Mas quando alguém critica, eles se defendem. Qualquer um que critique a influência do Carlos nas redes do pai, ouve o seguinte, ele é um gênio. Se não fosse ele, o Bolsonaro não teria sido eleito em 2018. Então existe ali um drama familiar, né, no sentido mais freudiano possível. Eu duvido. Ele está nervoso, mas já passa. Raquel, como você avalia? Lembrando que Flávio Bolsonaro é o mais velho, Carlos Bolsonaro é o segundo, terceiro é o Eduardo Bolsonaro, depois Jair Renan e, por último, a Laura. Felipe, eu não sei se é para valer. Agora, o Carlos Bolsonaro, apesar dos métodos, né, você pode questionar aí várias coisas que ele escreveu em nome do pai dele ali, etc. Ele é um dos cases de marketing político mais bem-sucedidos do Brasil, né? Para ser o que ele conseguiu com o pouco de recurso que ele tinha, é fato, né? Ele ajudou a eleger um presidente da República com pouquíssimo recurso. Numa estratégia desorganizada, sem tanto profissionalismo, assim, eu não sei o tanto que isso é um pouco de marketing deles, mas... Muito marketing deles, eu diria que é muito marketing deles, porque tem toda uma confluência de fatores que vai muito além. Todo o desgaste do petismo com os escândalos de corrupção, a crise econômica, a falta de uma safra de candidatos que fosse mais incisiva em relação ao PT, Jair Bolsonaro tinha essa retórica, você já tinha um movimento anterior ao bolsonarismo na internet, uma intelectualidade à direita, uma certa cultura, tentando trazer para cá elementos de conservadorismo, de liberalismo, etc., que não tem a ver com o histórico da família Bolsonaro, mas que a família Bolsonaro, através dos filhos ali, começou a incorporar, começou a abarcar, e dentro de todo esse contexto, vem o Carluxo ali com o seu mecanismo. Então, assim, na minha análise, o papel dele é bem menor do que o papel que ele se coloca. Exato, eu acho que não é que a eleição se deve a ele, mas dentro do que a gente vê como marketing político, digital, ele trouxe mecanismos bastante inovadores, né? Do jeito de fazer política, tanto que o PT rema aí atrás dele até hoje. Agora, a questão é assim, se ele sair mesmo, ele sai com bastante processo nas costas, né, dele e do pai, porque não saiu barato a brincadeira. Tem um inquérito das fake news aí que não é pequeno, a gente não sabe direito tudo que tem ali. Enfim, vai ser o legado ali do Carlos, ainda vai ter muita coisa para avaliar. Joel, você estava falando da virtude cívica, etc. A Janaína estava falando do gosto de uma parte considerável do público pelas tretas virtuais. O Carluxo, como a Raquel falou,
o petismo corre um pouco atrás desses mecanismos que o bolsonarismo desenvolveu, mesmo o petismo sendo uma certa vanguarda ali Foi, na época dos blogs, na o época petismo era dos vanguarda. blogs, exatamente, no começo ali das redes sociais. Quer dizer, o Carluxo faz parte dessa baixa política virtual, desse marketing mais popularesco e mais agressivo? Sem dúvida. Felipe, você listou várias das condições para o bolsonarismo surgir, ser aquele sucesso, né, que é até hoje, em larga medida. Das condições do antipetismo, econômicas, dos outros nomes da política e tudo. Digamos que eram as ondas, a maré que estava dada. Agora, saber com a sua prancha, todo mundo estava com uma prancha na água ali, mas saber pegar a onda de fato. Pegaram a onda, sem Pegar dúvida. a onda de fato também tem um mérito, né? Soube ver nas circunstâncias o caminho para entrando com uma estratégia de redes sociais muito bem sucedida. Não foi ele que inventou, mas foi ele que trouxe para o Brasil. Mas nos Estados Unidos tinha sido feito algo similar no passado, nas Filipinas algo similar tinha sido feito no passado também, com outros candidatos com muitas similaridades com o Bolsonaro, mas soube adaptar isso aqui no Brasil e fez assim com muita eficácia. Então, tenho dúvida, do ponto de vista técnico, maquiavélico, do sucesso político, é claro, tem mérito o Carluxo Bolsonaro. Do ponto de vista ético, daí eu já diria, olha, muito da coisa que foi feita... O da consistência, da qualidade. Foi muito baixo. O número de pessoas caluniadas, a gente falou de calúnia hoje, mas foi uma estratégia política, tanto de eleição quanto de manutenção do poder, assim, baseada na calúnia e na destruição de reputações, assim, de uma maneira que a gente nunca tinha visto similar aqui na comunicação pública. Mas eu faço uma ressalva também, tem isso, tem as calúnias e as mentiras também, as mentiras, as inverdades, as fake news, as teorias da conspiração, tudo isso com muita força e tudo isso é muito questionável. Mas tem um outro lado dessa mudança da comunicação, que o Carluxo fez parte, que eu acho que também, talvez eu esteja mais com a Janaína nessa, é uma questão de se adaptar. A gente está vivendo em tempos mais, digamos assim, democráticos no que diz respeito à comunicação. As distâncias foram reduzidas. O institucional, o popular, a opinião de cada um, o representante. Sempre que você reduz as distâncias, muito do que era considerado boa educação, do que era considerado as formas corretas do debate, as liturgias dos cargos, muito disso se perde. Isso não necessariamente é ruim, é a característica dos novos tempos e tem que saber jogar esse jogo, tem que saber surfar essas ondas. Mas espero eu com um pouquinho mais de ética do que foi feito. Então, a gente já está testando esses limites, Estamos né? testando, É o que o inquérito vai mostrar. Até onde vai determinadas coisas que ele fez, né? De jogar abaixo da linha da cintura e de infringir a lei. Até onde que ele vai ser responsabilizado. Eu tenho um pouquinho de receio do uso da palavra democrático aí, até onde é democracia, sabe? No sentido de reduzir as distâncias, sabe? As desigualdades de poder na comunicação. Hoje em dia, nós aqui, nossa, é óbvio, temos uma grande emissora, temos um poder, uma influência na sociedade. Mas hoje em dia, muita gente que não tem acesso a um meio como esse também tem, sabe? Ela tem possibilidade de se fazer ouvir nas redes. Antes isso não existia. Democratização no sentido de pulverização de canais. Sim. Quer dizer, Exato. você tem mais Agora, acesso a... Você precisa ver em termos de conteúdo, Claro, o que foi disseminado, o que foi democrático ou não. E esse é um trabalho que todo mundo deveria prestar atenção ao longo desses anos, depois dos governos do PT, depois do governo Bolsonaro, com a volta do governo Lula, com toda essa polarização, essa beligerância entre lulismo e bolsonarismo, quer dizer, no sentido de talvez fazer uma depuração. Quer dizer, mecanismos, é tudo válido, o uso das redes sociais, a internet, tudo são adventos que não podem ser eliminados. Agora, a qualidade, a consistência, a ética, isso poderia melhorar. Poderia haver um refinamento muito grande, sem perder a graça, a zoeira, a popularidade. Mas é diferente de tentativa de assassinato de reputação, de tretas muito rasteiras que a gente vê entre esses dois grupos políticos. E, claro, eu concordo com saber remar a maré política, na arena política, eles perceberam o que era bom fazer naquele momento para que eles fossem eleitos. Disso aí não resta a menor dúvida. Estou aqui, inclusive, criticando os demais candidatos que não souberam ali sentir os anseios da população naquele momento. Hélio, qual é a sua avaliação?
Felipe, eu acho que o Carlos teve mérito, sim, na comunicação, não há dúvida, ele soube traduzir ali o que o pai identificou, queria naquele momento. Claro, ter briga com todo mundo, ter aquele jeito que a gente sabe que a gente não é assim, mas como estava sendo falado aí, o brasileiro em geral é assim, até gosta disso e faz parte, na minha opinião. É claro que quando passa do limite da civilidade absoluta ou até de ameaças e coisas do tipo, não é que tenha sido o caso aí, é claro que eu tenho críticas. Agora, o que eu acho que pode estar acontecendo, estou um pouco na linha da Janaína, que deve estar acontecendo alguma coisa de bastidores. É possível que PL esteja pedindo um certo tipo de comunicação e aí o Carlos quer fazer do jeito dele, tem necessidade do Centrão em geral e pode estar também tendo um ruído. Então, eu acho que tem alguma coisa de bastidores que a gente não sabe, que é o novo posicionamento do Jair Bolsonaro, como é que vai ser daqui para frente. E que talvez não seja mais uma coisa de pai e filho só, né? Que seja algo que tenha que ser enquadrado dentro de uma estratégia maior ou até das vontades do Valdemar, do partido, de outros assessores de marketing, etc. Não sei, talvez seja isso. Certamente, quando a gente vê aquela declaração, né, Raquel, do Valdemar, dizendo que não, o Bolsonaro seria um bom candidato, mas seria um cabo eleitoral melhor ainda, já mostra que tem um desgaste ali, que talvez haja gente preferindo a inelegibilidade dele. E por trás desse desejo, deve haver um anseio por alguém capaz de trazer mais fatias do eleitorado. Fatias, inclusive, em que Bolsonaro teve um desgaste muito grande. Então, esse carluxismo, né, já que muita gente fala no janonismo também, que soa mais extremado, mais radicalizado, talvez haja uma estratégia de marketing para tentar diminuir isso, não? Felipe, não, pode ser que não, que depois eles continuem iguais, né? Acho mas que, assim, no momento... certamente, ainda deve ter ali no entorno do Jair Bolsonaro uma busca de culpados, né? De por que ele perdeu a eleição, certo? Então, deve ter gente jogando para um lado, jogando para o outro. Agora, é delicado isso daí, porque sim, ele perde por uma margem pequena, ele perde ali um pouco desse eleitor de centro, que eu acho que é um pouco antipetista, ele perde pelos próprios erros, pelos erros graves que cometeu no trato da pandemia, pelos ataques à democracia. Agora, tem um eleitor extremado, um eleitor antissistema, que, infelizmente, se sente muito atendido pelo que o Carluxo traz. Então, politicamente, é um cálculo muito difícil. Você abrir mão das técnicas do Carlos, assim, o quanto isso traz efetivamente ganhos para o Jair Bolsonaro. Durante a campanha, eles se debateram muito com isso. Durante a própria campanha, Bolsonaro dava declarações desencontradas, andava um pouco para frente, recuava até sobre o enfrentamento à pandemia. Enfim, isso ficou muito claro. Acho que ainda tem uma busca de culpados ali.